Salve, salve família! Tudo bem? Hoje tem aqui comigo, né, o grande nutricionista Diego Teodoro, grande amigo, belavistense, né, parceiro ali de treino. Já tem uma longa história aí que a gente se conhece. Diego, primeiramente quero te agradecer por ter recebido esse convite e vir aqui falar um pouquinho da sua história, da sua profissão. Seja bem-vindo ao podcast, Diego. Cara, muito obrigado pelo convite. Realmente me senti lisonjeado com o convite. É uma oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa história, de um pouquinho do que a gente acredita na questão de alimentação, de qualidade de vida. E eu e o Adriano tem uma longa história, porque desde o início da academia estou lá junto com Tem ele, bastante tempo. diariamente nos treinos. E é isso aí, vamos conversar, né, Adriano? Diego, hoje a sua profissão, né, nutricionista, né, eu acho que é a pergunta que mais as pessoas te fazem, né? Diego, o que eu devo comer para emagrecer? Diego, o que eu vou fazer para me emagrecer? Essa é a pergunta que você mais recebe ou não? Com certeza, né? Frequentemente nas redes sociais a pessoa manda, tá acreditando num alimento milagroso, né? Diego, qual que é o alimento que mais emagrece? Me dá essa dica. Só que as pessoas, a maioria das pessoas ainda não entenderam que na verdade não existe um alimento específico. Específico. É o contexto geral da alimentação, né? Não tem nenhum alimento específico que engorda, nenhum alimento específico que emagrece. Tudo depende ali das quantidades, de um contexto geral do dia todo do paciente. Então, nas redes sociais, no consultório, né, eu sempre prezo uma alimentação básica e descomplicada. Descomplicada, legal. Isso, porque antigamente, né, a maioria dos nutricionistas era daquela dieta mais restrita, tinha que cortar o arroz, cortar totalmente o açúcar. E hoje em dia a gente vê que é possível sim equilibrar um docinho, uma cerveja, enfim, vários alimentos que depois a gente pode até abordar isso e ainda assim conseguir excelentes resultados. Cara, são dicas valiosas, né? Dicas de grande importância para todos, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu não vou no nutricionista porque ele vai me proibir de comer certas coisas. Eu não vou no nutricionista porque ele vai me proibir de beber certa coisa. E pelo que você está falando aí, é o oposto. Na verdade, é o oposto. Então, nisso aí, a gente pode fazer uma alimentação equilibrada e mantendo a mesma rotina de alimentação ou bebida do seu cliente ali final. É isso mesmo? Com certeza. Porque eu acredito que a gente não deve viver a vida com sofrimento, né? Porque às vezes a gente é habituado, gosta de um docinho ou gosta de um momento social. Eu, em particular, amo um doce. E para falar a verdade, eu também gosto muito de doce, né? Só que eu desenvolvi estratégias para contornar isso, né? Conseguir manter um físico bom, ainda assim consumindo um doce ou tomando uma cervejinha. Que legal. E a alimentação voltada para atividade física? Ela é diferente para quem quer só buscar um emagrecimento ou para quem quer praticar exercício físico também? Ela é uma junção ou são alimentações diferentes? Na verdade, para quem pratica atividade física, é basicamente a mesma alimentação. Porque toda dieta ela é composta de alimentos básicos, né? Pão francês, ovo, caso o paciente gosta, frutas, caso o paciente queira comer. É lógico que a pessoa que quer um resultado maior, é importante ela ter mais disciplina. Mas basicamente são os mesmos alimentos: arroz, feijão, carne, verduras, legumes. O básico. O básico funciona. O básico funciona, com certeza. E as pessoas que buscam através da alimentação a hipertrofia, tem uma dieta específica para isso também? Com certeza. Aí quando a gente vai falar de hipertrofia, de ganho de massa, é muito importante o ajuste tanto de carboidratos quanto de proteínas. E também o baixo consumo de gordura, né, para a pessoa ganhar um peso ali com qualidade. Então, durante o atendimento, né, eu avalio que horas que o paciente treina, para elaborar uma refeição ideal pré-treino, um pós-treino dentro de um horário adequado. Então, na verdade, eu estruturo toda a rotina do paciente, baseado na rotina de trabalho dele, nos horários de treino que ele treina, e com certeza a pessoa que quer um ganho de massa, é importante ela ter maior cuidado com a alimentação. Porque se a pessoa somente ficar treinando e não ter nenhum cuidado com a alimentação, é muito difícil ela conseguir grandes resultados. Concordo plenamente. Então, eu tenho muitos pacientes que, na verdade, eu estimulo sempre o paciente a andar com os dois juntos. Mesmo quem não teve nenhum contato com a musculação ou com alguma atividade física, desde a primeira consulta começar algum exercício.
Porque os dois, eles andam juntos, né? Então, como os dois andam junto, a pessoa que inicia a atividade física, você já recomenda ela inicialmente a já procurar um nutricionista ou procurar um nutricionista não para alimentação, mas sim para suplementação. O que você me fala disso aí? De início, a pessoa, quando ela já inicia uma atividade física, ela já pode estar fazendo uma alimentação adequada ou tomando uma suplementação adequada para ela? Com certeza. Como que funciona, né? Tem muitas pessoas que às vezes acham o nutricionista como não vou gastar com isso agora, e às vezes vai numa loja de suplemento e compra ali, sei lá, R$ 500 de suplemento, e às vezes muitos deles ali não precisaria, não era o momento certo dele tomar. Então o nutricionista, além de ele conseguir acelerar o resultado da pessoa, porque junto os dois, o que está entrando no corpo, junto com a suplementação. Com certeza. E a suplementação, o que a gente sempre recomenda é suplementos básicos mesmo e que tem evidência que funciona. Cada um para cada objetivo. Mas dentro da área de suplementos tem vários suplementos que melhoram muito a performance. Por exemplo, a creatina, o whey protein. Suplementos também mais desconhecidos, por exemplo, betalanina. Então, durante a Diabo verde, e aí vai. Isso, os pré-treinos também pode auxiliar a dar um up. Só que às vezes também tem um consumo indiscriminado de suplemento. Por exemplo, a pessoa pode ter muita ansiedade, consumir um diabo verde e sentir ali uma aceleração no coração, taquicardia. Seria o caso dos termogênicos também, que acelera muito, Isso. né? Então, assim, seria muito importante as pessoas sempre, antes de fazer uma suplementação, buscar a nutrição. Com certeza, porque a nutricionista hoje, a nutrição hoje, né, ela abrange várias áreas, né? Inclusive, uma delas, que eu acredito que é o carro-chefe, que as pessoas procuram, né, a parte da nutrição, é estética. Com certeza. É a grande maioria. A estética hoje prevalece mais do que a própria saúde. Hoje as pessoas estão deixando de lado a sua saúde, estão pensando mais na estética. Com certeza. E eu tenho uma visão até um pouco polêmica sobre essa questão, né? Só que, na verdade, é o que acontece na realidade. Eu costumo falar, Adriano, que dificilmente a pessoa muda por saúde. Eu, particularmente, em mais de 2.000 pacientes que eu já atendi, não teve um paciente que conseguiu excelentes resultados falando assim, eu estou começando para ser saudável. A pessoa, ou ela muda por estética, por algum incômodo que tem. Eu acredito que é por estética mesmo. De colocar uma roupa e sentir bem, ou por alguma doença que ela já tem. Eu não acho isso um problema a pessoa mudar por estética. Por estética, não. Porque de forma alguma, né? Quando a pessoa busca uma nutrição para mudar pela estética, consequentemente ela está ganhando mais saúde, mais qualidade de vida. Então, esses dois objetivos eles estão diretamente ligados. Mas quando a pessoa tem alguma coisa que realmente machuca ela, por exemplo, de uma vergonha de colocar um biquíni, ou de uma insegurança com o corpo, isso aí é uma coisa para ela aumentar o foco dela e falar, eu vou pegar isso aqui e vou seguir ainda mais focado do que se eu tiver um objetivo mais solto. Concordo. O que eu relato e vivencio muito, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, é quando termina um relacionamento, aí as pessoas não se cuidou, aí elas querem vir e querem ter resultado assim, ó, puf, da noite pro dia. Tanto homens quanto mulheres. Se matricula na academia, procura um nutricionista, gasta horrores com roupas. Eles já tinham que pensar lá atrás, em se prevenir lá atrás, né? Começa uma dieta forçada, né, Adriano? É onde que entra aquelas dietas malucas, em tese, né? Que não tem fundamento, que não tem um conhecimento, porque a vizinha falou, ou o vizinho passou, ou o vizinho teve resultado, e acha que essa pessoa, por ter resultado, vai servir para ela também. Acontece muito isso. Você deve escutar muito isso, né, Dil? Com certeza. Essas dietas mal planejadas, e o pior é que ela dá a sensação que a pessoa está tendo um resultado rápido. Verdade. Por exemplo, pode perder 10 quilos, só que será que foi 10 quilos de gordura? E isso impacta diretamente na percepção do físico. Ou se impacta. Porque tem pessoas que às vezes perdem 2 quilos e parece que perdeu 8. Tem pessoas que perdem 10 e parece que perdeu 2. E aí dá aquela aparência de envelhecimento, velho. Envelhecimento, com certeza. O físico fica mais flácido, né?
enruga tudo. Então isso tudo é motivo de uma dieta mal calculada. Por isso, hoje em dia, né, é indispensável um acompanhamento de um profissional para estar se adequando a essa alimentação. Diego, eu gostaria que você citasse aí para nós, né, algum alimento que não pode faltar no nosso dia a dia para dar mais disposição para quem tem uma vida corrida, para quem tem uma vida tranquila, um alimento assim que a gente pode estar sempre usando ele, uma forma de ter mais disposição no dia a dia. Tem esse alimento no mercado? Então, como eu falei, é muito difícil a gente colocar um alimento para ser o responsável por um benefício desse tamanho, que é de ter mais disposição. Só que é lógico que eu consigo dar alguns conselhos para a pessoa ter mais disposição ao longo do dia. O que faz a pessoa ter aquela sensação de indisposição, aquela sensação de fraqueza após uma refeição? É o alto consumo de carboidratos. Carboidrato. Ele é o vilão. Ele é um vilão se não for bem estruturado na dieta. Porque, por exemplo, se a pessoa faz um almoço com uma boa quantidade de arroz, coloca um macarrão, ainda toma um copo de suco, um copo de refrigerante, o organismo ele demanda muita energia para digerir esse alimento. Então acaba que a pessoa fica mais indisposta e por isso que dá aquela preguiça às vezes depois do almoço. Ou por isso que às vezes a pessoa fica bocejando durante um treino. Então, por exemplo, antes de treino, sempre é importante o consumo de carboidrato. Porque às vezes a pessoa vai e consome um ovo antes do treino. E isso aí pode atrapalhar o rendimento dela na academia. Ou, por exemplo, toma um leite antes do treino. Isso aí pode dar um refluxo nela, dar uma sensação de vômito. Então isso aí depende muito de cada horário e da rotina de cada pessoa. Porque às vezes a pessoa não fazer uma boa ingerir um bom alimento antes do treino, não vai dar uma força e uma estabilidade para ele ter um bom rendimento no treino dele. Eu, em particular, eu não consigo treinar de jejum, igual o pessoal fala aí de jejum intermitente, essas coisas. Eu, em particular, não consigo. Eu sou levantar um peso sem ter me alimentado, eu desmaio. Isso então eu tenho que estar bem alimentado. E às vezes eu penso muito na minha alimentação do jantar. O que eu vou jantar hoje para mim ter um bom sono? Tem que ter uma boa alimentação também para ter um bom descanso? Com certeza. Atualmente seu horário de treino está no final do dia? Às vezes ou é ali por volta das 10 da manhã ou é às 21 horas. Normalmente são esses horários. Isso aí varia. Por exemplo, igual eu já estive treinando na academia mais tarde, né? Quase fechando o horário da academia. Como está próximo do horário de dormir, não é tão interessante fazer uma refeição mais forte, que demora a digerir, porque provavelmente você vai ter impacto no seu sono. Só que se o seu treino for na parte da manhã, já fica bem mais tranquilo. Você pode comer mais quantidade um pouquinho mais cedo para dar esse intervalo ali de média de 2 horas antes de deitar. Boas informações, ótimas dicas, né? Além aqui de Bela Vista, Diego, você também atende em Goiânia. Isso. Conta um pouco para nós dessa trajetória sua, um pouco da sua pessoa, por que você optou por cursar nutrição, né? Hoje já tem uma certa história, você já tem bastante clientes, né? Que eu vejo você sempre aí se destacando, desenvolvendo, levando dicas de muita importância para todo mundo. Conta um pouco aí da sua trajetória para nós. Então, Adriano, a minha trajetória na nutrição, eu comecei há 5 anos atrás, né? Eu formei em nutrição há 5 anos atrás. Iniciei os atendimentos na cidade de Bela Vista mesmo, né? Por ser a cidade que eu nasci, que eu morei. E desde o início, né? O pessoal sempre falava, né? Por ser da cidade, às vezes o pessoal não valorizava muito e tal. Não é que não exista isso, só que eu sempre tentei pensar assim, eu vou vencer essa barreira. Com certeza. Tentar conseguir, sim, passar um valor, até mesmo para as pessoas que me conhecem desde que eu nasci, né? E eu consegui isso atendendo vários professores meus, pessoas que também eu já fiz estágio, já passou comigo. E entregando esses resultados, nessa alimentação básica, com alimentos do dia a dia, simplificando o que antes era uma coisa extremamente complicada, que era esse medo das pessoas de fazer dieta, eu consegui ganhar certa fama e certo reconhecimento aí na cidade, né? Quando eu comecei na cidade, tinha vários profissionais que atuavam mais numa área de nutrição mais restritiva.
de, por exemplo, passar um lanche da tarde, ser 3 castanhas, uma coisa que não enche. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Então era uma coisa que, tipo assim, a pessoa tinha medo de dieta, sabe? Às vezes a pessoa ficava traumatizada, porque tinha situações assim que proibia leite. Falava, não, você já viu algum adulto, algum animal adulto que bebe leite depois de adulto? Não, não existe. Se cortar meu leite, eu choro. Então o humano não pode. Então passava muito medo nas pessoas. E eu vim de contramão isso. Colocava leite na dieta de quem gostava de leite. Quem não gostava de ovo, não passava ovo. Colocava lanches bem fortes para o paciente. E mesmo assim os pacientes tendo resultado. E o melhor, com mais alegria. Aí assim, comecei aqui na cidade. Fiquei durante 3 a 4 anos na cidade. E comecei os atendimentos em Goiânia. Tem até um videozinho que mostra o meu início em Goiânia, Adriano. Só descer um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Lá embaixo. Tá perto. É tantos, né? Mais um pouquinho. Todos esse pessoal que tá passando aí são clientes. São clientes meus. E dicas, né? Importantíssima, viu, pessoal? Para quem não segue aí, tá? Diego Teodoro Nutri, né? Diego Teodoro Nutri. Só mais um pouquinho. Aí. Orion. Isso. Lá em Goiânia eu atendo no Orion, né? Eu tô lá uma vez por semana. Às segundas-feiras eu atendo por lá, né? No 25º andar. Prédio muito bonito, né? Uma clínica muito bonita. Uma estrutura fora do normal, né? Isso. Lá é perfeito. Então, assim, estou tanto na cidade de Goiânia como em Bela Vista e também nos consultorias online, né? O online é fundamental, né? O carro-chefe ou não? Depois da pandemia, antigamente, na verdade, era proibido o atendimento nutricional Era? Eu não online. sabia disso. Isso foi uma das mudanças excelentes da pandemia, né? Porque viu essa necessidade, né? Antigamente, a área da saúde falava que era somente presencial. E, na verdade, depois da pandemia, teve que ter essa questão do online e veio para ficar. Eu tenho atendido pacientes online tanto no Brasil como no exterior e dá essa flexibilidade para o paciente, né? Tem alguns pacientes na Alemanha, na Inglaterra, que legal, velho. Estados Unidos, até no Paraguai já tive alguns pacientes por lá. Então é isso, é uma nutrição básica com alimentos do dia a dia que traz excelentes resultados. Essa história sua aí, nesse decorrer de 5 anos que você vem levando qualidade de vida para as pessoas, é isso mesmo, Diego? Com certeza, né? Entregando resultados, né, com alimentação simples e fácil de seguir. Esse videozinho aqui eu lembro dele da Coca-Cola. Você lembra? Lembro. Esse aí é um vídeo polêmico, né? Refrigerante zero ou suco integral. Então, às vezes a pessoa toma um suco integral ali achando que não, é mais saudável, e realmente é mais saudável, só que vai fazer eu emagrecer mais. E na verdade, nesse vídeo eu quebrei esse mito, né? Que no caso o refrigerante zero. É o oposto. Na questão de emagrecimento, ele é melhor do que o suco de uva integral. Olha que doideira, né? E isso gera um certo impacto, né, na sociedade, porque não estão acostumados a ver ou ouvir isso aí, né? Então, assim, não, peraí, será que tá certo? Será que é isso mesmo? E você quer escutar uma polêmica? Pode falar aí. Tem choque. Se eu te contar que o suco de uva integral, esse aí do vídeo, ele tem mais calorias do que a cerveja. Uau! É mesmo? Mais calorias do que a cerveja. E a gente normalmente sempre compra o suquinho, né? Principalmente para as crianças, para a gente, pensando que é menos calórico, né? Isso. Aí, assim, lógico que é super saudável, é um alimento excelente, é um dos mais saudáveis possível, o suco de uva integral. Só que dependendo do objetivo da pessoa, tem que deixar de lado por enquanto. Caramba, velho. Essa eu não sabia, hein? Vamos ver mais outra aqui. Tem um bem polêmico aqui, Adriano, que ele abaixa um pouquinho. Acho que ele está fixado lá em cima mesmo. Aqui, ó, alimentos saudáveis que te engordam. Esse aí também é um vídeo extremamente polêmico, né? Olha só, nesse vídeo eu falei sobre alimentos saudáveis que engordam. Primeiro exemplo de castanhas, né? Que um punhadinho de castanha equivale a um hambúrguer. Um hambúrguer. Então, às vezes a pessoa consome... O teor de caloria dele é alto. calorias, né? Lógico que é extremamente saudável, é uma fonte de gorduras excelente, só que tem que ter moderação. E às vezes a pessoa, quando coloca um potinho de castanha aqui, não come uma, duas, né?
vai mandando pra dentro, amendoim. E acha que é saudável. E acha que é saudável, tá super fitness, né? Aí nesse outro vídeo eu também falei do mel, né? Que as calorias, elas são bem próximas do açúcar, quase a mesma coisa, né? E tem muita gente que taca mel achando que tá emagrecendo, né? Não, isso é muito bom. É saudável, só que engorda. E ali a última ali para finalizar o pessoal ficou chocado, que é o azeite, né? Que eu perguntei se você está derramando isso aí na sua salada. Porque a salada é um alimento que tem pouquíssima caloria, não tem nada. Na verdade, na dieta a gente nem considera as calorias da salada. Só que se a pessoa vai e derrama um azeite, ou derrama um óleo, ela pode estar engordando aí com esse ato mais saudável. Concordo. Então, assim, por mais que o azeite seja, né, extremamente saudável, mas você colocar ele em algo que já é saudável em excesso, não vai dar bem. Não vai dar bem. E se a pessoa estiver querendo emagrecer, ela vai travar o emagrecimento dela. E hoje as pessoas, né, estão buscando mais nutrição do que antigamente, porque antigamente as pessoas tinham um certo receio de procurar um nutricionista porque se achavam que estavam acima do peso. Hoje não, hoje quem busca nutricionista é quem está acima do peso, são atletas de alto rendimento, pessoas que querem buscar uma estética. Sim. Então hoje é mais fácil o acesso a um nutricionista do que antigamente. Antigamente a pessoa pensava, se eu for no nutricionista todo mundo vai achar que eu tô gordo. Não era isso? Acontecia muito isso? Hoje em dia tem diversos objetivos, né? Igual tem pacientes, desde os mais novos, tem paciente de 8 anos, até paciente de 82 anos, né? Que busca melhorar tanto a estética como a saúde, como alguma alteração no sangue. Porque a nutrição também ela tem um fator muito interessante que é no tratamento antes da doença acontecer. Antes de acontecer, uma prevenção. Uma prevenção. Então, doenças, por exemplo, colesterol alto, diabetes, triglicérides, ácido úrico alto, que é a gota. Tem muitas pessoas que sentem dor na articulação. Que podem ser prevenidas pela uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Então, assim, e às vezes essas dietas mal calculadas, Adriana, elas podem ser um perigo. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um ácido úrico alto, se ela tem gota, não é a mesma dieta, por exemplo, para uma pessoa que visa ganhar massa. Porque aí o consumo de carnes ele deve ser bem limitado, ou às vezes até excluído da alimentação. Difícil. Misericórdia. Eu amo a carninha, meu Deus. Então tem que cuidar realmente para manter os níveis de ácido úrico baixo e não ter esse problema nunca. Gordura no coraçãozinho, para quem come muita carne. Já ouvi muitos relatos disso aí, né? Mas assim, a gente tenta inibir mais uma carninha ali, te falar. Com certeza pode fazer e deve fazer parte da alimentação. Aí um fator interessante que você falou, você começou falando assim que o estilo de vida mudou. Mudou. E agora, Adriano, você vai ver um estilo de vida ainda mais voltado para o saudável. Teve essa primeira leva do pessoal já ir buscando consultas nutricionais, só que agora o novo lifestyle, na verdade, é ser saudável. O novo lifestyle é você sair para correr de manhã, é você treinar. Já é tendência já, né? Já é tendência. Tanto é que o consumo de Coca Zero já superou o consumo de Coca tradicional, você acredita? Hoje eu observei isso. Hoje você chega na distribuidora, lanchonete, onde você vai, hoje você vê muito mais a Coca Zero do que a própria Coca natural. Inclusive, outro dia eu fui num restaurante e pedi uma Coquinha KS, a mulher virou para mim e perguntou, você quer ela zero ou você quer ela normal? Eu, tem KS zero, velho? Ela tem, eu falei, então me traga uma. Mas eu não sabia, velho, eu fiquei surpreso. Isso. E não tinha isso antes. Isso aí foi uma visão de mercado, né, que a Coca teve, assim, que viu que esse movimento estava está crescendo, né? E tanto é que você vê assim, pessoas de 15 anos já treinando, né? 12 anos, às vezes no nosso início lá, quando você começou a academia, era difícil de ver jovenzinho, né? Com certeza. Treinando. Hoje em dia a academia ali tá cheia de pessoas, adolescentes, né? Principalmente de vida mais saudável. E é tão interessante, né, a Coca-Cola hoje, a Zero, que tem gente que usa elas, em vez de comprar aqueles gelzinhos para dar à disposição, e eles estão comprando a própria Coca-Cola Zero e toma para praticar alguma atividade física. Né? Você acha certo? O que você acha sobre isso aí? Esse aí para mim também é até novidade, primeira vez que eu vejo falando disso. Mesmo, eu tô vendo demais, cara. Vendo? Mas aí também é uma estratégia que não funciona. Por quê? O objetivo de consumo daquele gelzinho é o gelzinho de carboidrato.
A Coca Zero, ela tem 0 carboidratos também. Então, não faz sentido a pessoa achar que ela vai ter mais disposição, mais energia, consumindo um refrigerante zero pré-treino. Nesse caso aí, seria muito melhor a pessoa ou consumir o próprio gel, ou um carboidrato simples, um doce, uma fatia de pão, um pão francês. Eu acho que eles pensaram foi nesse intuito aí de substituir um docinho, uma rapadura, nós vamos tomar a Coca Zero. Isso, porque assim, o objetivo de consumo de carboidratos antes do treino é para trazer glicogênio para dentro do músculo e ter energia para você queimar ele durante o treino, né? Só que se o refrigerante zero tem 0 carboidratos, ele não faz essa função. Não vai fazer essa função, não vai entregar o que a pessoa está esperando. Isso. A não ser que for ali para tomar a coquinha, tá o calorzinho e tal, bacana. Aí, com certeza, é muito melhor. Mas pensando em performance, eu acredito que não é o caminho certo, né? O caminho certo é estar procurando aqui um nutricionista que ele vai estar te passando todas essas informações aí. E para quem não segue o nosso amigão aí, pessoal, ó, Diego Teodoro Nutri. Lá vocês vão encontrar muitas dicas importantes, né, valiosas, que eu sempre acompanho ele publicando aí. Ele se empenha bastante em mostrar isso para a sociedade, a importância da alimentação hoje em dia. Né? Às vezes a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer uma alimentação equilibrada, adequada, mas passa a seguir o Diego lá que ele vai te passar várias dicas de grande valor e totalmente gratuita, hein, pessoal? Isso, com certeza. Eu acho que o primeiro caminho antes da pessoa procurar um nutricionista é acompanhar, porque lá com certeza eu passo várias dicas que a pessoa já pode ir colocando e depois, quando tiver oportunidade também, agendar a consulta comigo para a gente estruturar toda essa alimentação. Com certeza, Diogo. Mais uma vez quero te agradecer por ter vindo participar aqui, trazer essas informações, né? Tanto para mim quanto para todos que vão nos assistir, Diogo. Isso aí é de suma importância, né? É valioso, né? A gente pegar esse conhecimento e mostrar ele para a sociedade. E a importância, né? A união, tanto da nutrição quanto com a atividade física constantemente. São dois aliados que não andam separados, eles andam junto. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, Diego. Com certeza, Adriano, e muito obrigado pela oportunidade de levar conhecimento. Você que é um porta-voz da cidade, é uma das pessoas aí que eu acho que está mais saindo na frente nessa questão, que está dando mais abertura da população para o poder legislativo, para o poder legislativo. Então, parabéns pela iniciativa e pela oportunidade. É nóis, meu irmão. Muito obrigado aí. Obrigado. Show de bola. E é nóis, pessoal. Valeu, tchau, tchau. pessoal. Obrigado.